Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e àquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Esta é para nós, irmãos, palavra da salvação. A proposta da liturgia a nós, hoje, é aquela de ir ao livro dos Esdras. Um dos momentos mais transformadores da história de Israel. O exílio é a experiência que constitui o povo de Deus como um povo judeu. Nós usamos algumas expressões para referir-se à descendência de Abraão. Descendência de Abraão, hebreus vindos de Eber, Hibre, povo da terra, o povo da descendência, mas é somente no pós-exílio que nós podemos falar propriamente de um judaísmo, porque o povo se descobre como judeu a partir da experiência do sofrimento. A relação com a terra, entendendo que a terra é concedida por Deus, de que nela devem germinar as promessas, é um ponto fulcral para a identidade do povo no Antigo Testamento. Embora hoje para nós seja mais fácil, com globalização, estar aqui e acolá. Embora hoje, inclusive, a própria relação que a gente estabelece com a internet nos coloca o tempo todo num lugar que é não lugar. Por exemplo, quem agora nos acompanha, você atingido pelas ondas de rádio, de TV e de internet, está num presencial que é digital. Então hoje a tecnologia nos ajuda a transgredir as leis do tempo e do espaço. Ainda esses dias nós estávamos nos encantando de novo numa propaganda que eu não vou citar porque não me patrocinou. E tivemos a Elis Regina do nosso lado. Olha, a lei do tempo é transgredida. E do espaço. Quem está em casa agora faz parte, está em comunhão conosco. Mas para o judaísmo, para o Antigo Testamento, a terra como local físico é muito importante. Porque a terra é precisamente o lugar onde Deus se envolveu com a história dos patriarcas e das matriarcas. Então o Deus de Israel é um Deus da terra, o Deus de Israel é um Deus que é sensível às dores, e que ouve, e que escuta, e que desce para libertar, é um Deus próximo de úteros secos, para renovar nestes úteros, útero de Sara, útero de Rebeca, útero de Raquel, o seu dom da vida. Então, cada vez que o povo é exilado desta terra, há uma experiência de transformação interior. E o grande momento de transformação interior do povo é o exílio da Babilônia. Porque ele coloca em xeque. Há até um dos salmos que canta: mas será que Deus se esqueceu de ter piedade? Será que a ira lhe fechou o coração? Parece que a mão dele não é a mesma, está mudada. Como é que o Deus que é soberano das nações, o Deus dos nossos pais, nos deixa cair numa experiência de desolação? O templo também como um símbolo forte para o povo destruído, a arca some. E é a este povo
que passa por um momento de transformação interior, que tem que revisitar o passado para, no passado, entender o que fundamenta a esperança para o presente e para o futuro, que está se dirigindo Esdras. Esdras é um sacerdote, Esdras é um conhecedor profundo da lei, que deve exortar àqueles que passaram por o tempo do exílio, que dura de 597 a 538 a.C., deve incutir no coração deste povo a esperança de colocar-se em marcha e de voltar. Porque esta é uma das constatações dos tempos trágicos da nossa existência, não é? Às vezes a gente se acostuma com a tirania do algoz. Então, ele está dirigindo-se a um povo já mais ou menos acostumado em ficar numa terra estrangeira, para lhes ajudar a perceber que o seu lugar não é ali. Porque há momentos em que a gente desiste de sonhar. Então, os profetas, ecoando o que está sendo apresentado aqui em Esdras, eles insistem, e é bela, por exemplo, na profecia de Joel, que também fala de um momento de reconstrução, que se diz que os velhos devem sonhar e os jovens devem profetizar. Não podemos abrir mão das nossas utopias. A utopia não é uma ilusão, embora esta seja a etimologia da palavra utopia. Utopia é não lugar, mas nós sonhamos com um lugar, que é o momento em que se realizará o reino dos céus. Esta é a nossa confiança profunda de que, no momento oportuno, Deus irá revelar-se como juiz da história, e tudo aquilo que foi desavesso, tudo aquilo que foi desencontro, há de ser reconstruído, há de ser refeito segundo a vontade e os desígnios do nosso Deus. É por isso, então, que nós podemos dizer, como comecei falando nesta homilia, que só a partir da experiência amadurecedora, transformadora, desafiadora do exílio da Babilônia, que nós podemos falar propriamente de um judaísmo. Porque o povo tem que ressignificar a terra, ressignificar a presença, a ausência do templo, e tem que ressignificar a impressão de um Deus que parece ter se esquecido. E Esdras, então, vai estabelecendo, junto com Neemias, que é preciso voltar para a terra com uma consciência de obediência, uma consciência de aliança. É um livro que insiste numa pureza, numa fidelidade. É um livro em que insiste que Israel não pode ser como as outras nações. Hoje nós compreendemos, sobretudo à luz do Novo Testamento, que há uma série de tabus e de preceitos rituais que foram enfaticamente apresentados por Esdras, que decaíram. O próprio Jesus nos Evangelhos vai nos ajudando a perceber que a gente não precisa de ficar muito preocupado assim, matematicamente com a pureza disso ou daquilo, mas permanece esta compreensão de que todos temos que ter um coração íntegro, porque um coração dividido não está aberto a reconhecer a visita de Deus. O apego aos bens, as desilusões, a incapacidade de atravessar as nossas expectativas, que sempre nos decepcionam, tudo isso divide o nosso coração. Nós somos uma sociedade de cansaço, de estresse e de ansiedade, porque estamos o tempo todo divididos. Não temos lugar de repouso. Não sonhamos, nos iludimos, e por isso nos tornamos vítimas de nós. É preciso recobrar em nosso coração a capacidade de sermos obedientes a Deus, de escutarmos a sua voz, de termos um coração disponível para a sua graça, como é a insistência deste livro que lemos na primeira leitura. Precisamos ter um coração fiel. Nós hoje padecemos de um coração prostituído. Aqui, não só no sentido sexual, não é sobre isso, mas um coração onde as nossas relações elas são prostituídas. Já repararam que tudo hoje é comércio? Tudo tem que ter, alguém tem que lucrar com isso. Sobretudo nós brasileiros, ecoando aquilo que Sérgio Buarque diz no seu livro O Homem Cordial, a gente está o tempo todo querendo levar vantagem em tudo. Temos que tomar cuidado.
que o nosso coração está dividido, ele está prostituído, ele perdeu a capacidade de encontrar o valor daquilo que mais importa. Essa é a preocupação de Esdras, de ajudar a este povo que deve voltar para a terra, a não trazer para a terra um coração prostituído pelos ídolos, pelas ilusões dos bens. É interessante pensar que nós estamos diante de um dos livros históricos. Esdras é um livro histórico, que tem como objetivo, então, ajudar a perceber que a história humana, antes do povo, mas também a nossa, ela não caminha em direção ao abismo. E aqui, como sempre gosto de fazer um paralelo com a literatura antiga, nós temos que fazer uma separação. Se nós pudéssemos dizer assim, nossa cultura, nós ocidentais, ela é baseada num tripé. O tripé é a consciência de Deus, que vem até nós como herança judaico-cristã, a compreensão do logos, do pensamento filosófico grego e o direito romano. Nós somos filhos do encontro destas três visões, dessas três perspectivas. Para os gregos e para os romanos, a história ela não tem um sentido ascensional, entende? Porque nós, à luz dos judeus, conseguimos entender que a história ela caminha. Às vezes, como lembra Lulu Santos, com passos de formiga e sem vontade, mas ela caminha. Ela está em direção a uma realização plena. E quem é o regente dessa história? É Deus. Esta é uma consciência que é trazida pelo judaico-cristianismo. Na perspectiva greco-romana, o tempo é cíclico. É para citar uma frase de Nietzsche, é um eterno retorno do mesmo. É a mesma coisa, desde sempre para sempre. Nós não. Nós acreditamos que a história ela é ascensional. Mas há momentos em que a gente percebe, olhando para a nossa própria vida, aqui em atualização ao texto, que parece que a gente deu o passo para trás. Pensemos na pandemia, que estava conosco até anteontem. Não deu a impressão de que a gente regrediu? Eu lembro, na época da pandemia, nós vimos notícia de gente preocupada em estocar papel higiênico em casa. Olha que coisa primitiva, regressiva. E até nós poderíamos até dar uma abordagem freudiana. O que significa isso, né? Porque já receberam que quando a gente está em momento de tensão, a primeira coisa que desequilibra é o intestino, né? Porque o intestino, as vísceras, aquilo que a gente tem de mais primitivo. Então, há momentos em que a gente tem a impressão de que está regredindo. O povo teve essa impressão. Como é que o Deus das promessas está nos deixando de novo voltar ao lugar de escravos do Egito? De novo, a mesma história de novo? Escravos de novo? E aí o livro de Esdras, os livros históricos, a história vai ajudando a perceber que mesmo que a gente tenha a impressão que a gente está voltando, a gente volta em espiral. Porque Deus é o Senhor da história. E uma destas peças importantes para ajudar a perceber que Deus é Senhor da história, e nessa história ele se comunica até pelos avessos, é Ciro, a respeito do qual fala também a primeira leitura, que é o rei da Pérsia. O primeiro povo a invadir a terra são os assírios. Depois dos assírios vêm os babilônios. E depois a Babilônia é vencida pelos persas através de Ciro. E Ciro, então, diferentemente dos reinos anteriores, ele devolve aos judeus o direito ao culto, o direito de voltar e de regressar. Evidentemente, nós sabemos, na perspectiva de uma intenção política. Ele dá a permissão para que o povo tenha o culto, porque ele já entendeu aquilo que será exercido pelos romanos logo depois, né? Que a melhor maneira de você controlar um povo é dar-lhe pão e circo. Não é que ele está sendo bonzinho, totalmente bem intencionado, mas, nesse avesso e nessa contradição, os profetas e Esdras enxergam os desígnios do próprio Deus. E isso que está sendo dito no livro dos Esdras, e que eu estou aqui apresentando numa perspectiva exegética e teológica, é aquilo que está na boca das nossas avós, num dito. Deus escreve certo por linhas tortas. Entende? O exílio é uma linha torta. Sair da terra é uma linha torta. Estarmos submetidos a um rei que é pagão é uma linha torta. Mas nesta linha torta, Deus escreve certo. Do torto que é Ciro,
Deus constitui o seu desígnio de salvação e de libertação para a descendência de Abraão, para o povo hebreu e para o judeu. E a ordem do versículo 3 é que o povo se ponha a caminho e que suba em direção a Jerusalém. Estas palavras não são despropositadas. Pôr-se a caminho. O tempo todo no Antigo Testamento se vai insistindo no caminho e não parar, porque a tendência do povo e também a nossa, diante das dificuldades, é estacionar na reclamação, no limite. Mas eu já fiz, mas eu não estou dando conta. Olha esses netos, olha esse marido, olha essa igreja. A gente fica estacionado. E aí Deus vai insistindo o tempo todo, caminha, 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 caminha. Tem que ir para frente, porque senão a gente fica preso. E quem não caminha na Bíblia vira estátua de sal. Por que a mulher de Ló vira estátua de sal? Porque ela olha para trás e não está aberta ao que está à frente. Por isso Deus insiste, é para frente, é para caminhar. Não importa o que aconteceu antes, não importa o que fizeram de mim. Como lembra Sartre, o que importa é o que eu faço com o que fizeram de mim. Por isso se insiste o tempo todo em caminho. E não é caminhar para qualquer lugar, porque a gente poderia caminhar em direção ao abismo. Mas é caminhar tendo rumo nos passos, em marcha, em direção à subida. Que é, antes de tudo, física, topográfica, porque a cidade santa de Jerusalém é igual ao nosso santuário, aqui da Serra da Piedade. Quando a gente olha de Belo Horizonte, a gente vê sobre o monte situado, o santuário, que brilha, não é? A gente, Belo Horizonte, quando vem na 381, quando o sol bate aqui nas paredes da ermida, brilha. A mesma coisa, Jerusalém é uma cidade dourada, era, né? E ficava no alto, monte, a colina, o Monte Sião, e ela brilhava. Então, todos quando iam para Jerusalém, sobretudo na festa das tendas, e o povo que está regredindo e vai reconstruir o templo, eles cantavam isso que foi apresentado para nós no Salmo, né? Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou o que nós cantamos aqui, encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções, nós parecíamos sonhar. Porque subimos para Jerusalém, saímos chorando de tristeza, mas nós voltamos de alegria, recolhendo os nossos feixes. Guarde estas duas palavras, hein? Apresentadas por Esdras, apresentadas no Salmo, pôr-se a caminho. Não parar, não estacionar, porque quando a gente estaciona, a gente para, a gente se transforma em reclamadores. E aqui me lembro, já citei uma vez e volto, em Dostoiévski, quando em Irmãos Karamazov se apresenta a velha Sofia, e aí Dostoiévski diz, em Irmãos Karamazov, não é que Sofia fosse uma pessoa má, mas é uma viúva, o ócio a torna insuportável. Então, quer dizer, a gente fica parado, estacionado e reclamando. E aí a gente, não é que a gente seja mal, mas não ter nada para poder fazer e ficar reclamando e murmurando, deixa a gente insuportável. Tem que se pôr em caminho, e um caminho que nos leva a subir, um caminho que nos leva a viver a restauração espiritual. Toda missa, o padre diz assim, o Senhor esteja convosco, que nós dizemos como o povo, tem que dizer várias vezes, Ele está no meio de nós, Ele é Emanuel, está conosco. E o padre então diz, se Ele está conosco, então corações ao alto. E nós dizemos, então, nosso coração está em Deus. Tira o seu coração das angústias, das baixezas, dos limites, das interdições, das indigências. Nosso coração nasceu para subir, para o alto, para junto de Deus, para os seus desígnios. E é isso que está simbolizado na reconstrução do templo. O templo deve ser reconstruído com todos os donativos, com um pouquinho de cada um, porque o templo é um lugar ao alto. Já quase terminando então a nossa reflexão, vemos o Cristo no Evangelho de hoje, falando que Ele acende uma lâmpada, e esta lâmpada é a vida de cada um de nós. E esta lâmpada, ela não pode ser cobrida para ser colocada debaixo, não é sobre coisa para baixo, mas ela tem que ser colocada num candeeiro. Assim como também em outra versão dos sinóticos se diz, nenhuma cidade, ela é uma cidade construída sobre uma montanha, não fica escondida, ela tem que ser vista. Se nós vamos ao profeta Isaías, quando ele lê esta mesma narrativa do livro dos Esdras, se diz assim, não basta ser, diz meu servo, é Deus dizendo ao povo, é preciso que sejas luz.
Nós estamos sendo luz. Luz naquilo que somos, na verdade daquilo que temos. Tem gente que quer ser holofote. Na igreja A pessoa quer ser holofote, quer chamar atenção, quer ser notada. E quanto mais insegura, mais tem que ser holofote produzindo afirmação. Você sabe com quem que você está falando? Eu estou aqui há não sei quantos anos, eu sou o padre disso, o padre daquilo. Não é sobre ser holofote, é sobre ser luz. Porque Cristo é luz, e quando nós andamos com Ele, a gente também se torna luz, e a gente está no alto, como um sinal da graça de Deus. Não basta seres meu servo, é preciso seres luz. E é interessante que no português, quando alguém vai fazer, a gente diz que uma pessoa está parindo. Já repararam que a gente usa a expressão dar à luz? Então é isso, entende por que Isaías insiste numa luz que desponta nas trevas? Por que Cristo está dizendo que nós temos que ser luz? Porque é a partir das nossas dores e do parto que fazemos de nós mesmos, de nossas angústias, quando tendo motivos para a gente ficar abaixado e encurvado, a gente se reergue, se restaura, nasce, sobe, que a gente se torna luz. Porque lembra Ariano Suassuna, aquilo que é ruim de passar, é bom de contar. É isso. Por isso, quando nós saímos irrigando as sementes que plantamos com lágrimas, o casamento pode ser uma fonte de lágrimas, a igreja, as dificuldades, as incompreensões, a gente mesmo é fonte de lágrima para a gente mesmo. Perseveremos nesse plantio de suor, de sangue e de lágrimas, porque a partir deste parto é que nós temos a capacidade de nos transformarmos em luz, damos à luz, trazemos à luz. Porque não há despertar da consciência, lembra Jung, num dos seus escritos, que não compreenda as suas dores. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aos céus, nossas preces.